isso ou qualquer momento. Hare Krishna. Então, como eu sei que eu estou preparado para aceitar um mestre espiritual, qual é o momento que eu posso realmente dar esse passo, né? Bom, a gente pode pensar que é algo assim de coração, ou seja, que você sente que é o momento. Ou seja, não existe uma regra, né? O mais importante é que você desenvolva Shraddha, fé. Que você tenha fé que, através do canto do Santo Nome, você pode realmente satisfazer todos os seus propósitos da vida, porque você vai estar satisfazendo Krishna. Então, nem todas as pessoas elas estão aptas para a iniciação. Ou seja, a iniciação não é para todos, a iniciação é para aqueles que realmente querem se modificar realmente, que querem algo elevado, né? Que querem uma modificação interna. Né? Então, por isso que se diz, está chamado Gurum Prapadyante Jignasu Shreya Uttama. Então, esse verso ele explica a característica do discípulo. Né? Ele vai se aproximar do Guru, né? Entendendo que o que ele vai receber é algo muito elevado. Né? Então ele tem que estar muito disposto a aceitar isso. Né? Aceitar algo transformador. Né? Então se você se inicia e você não se transforma, a iniciação não tem valor. Né? Então a iniciação significa uma transformação. Porque no momento da iniciação você recebe que nós chamamos de sadakadeha, ou seja, um corpo em espiritualização, ou seja, um corpo que vai se espiritualizando aos poucos, né? Ou seja, um corpo pelo qual você vai fazer Shravana, Kirtana, Vishnu, Vishmarana, etc. Você vai cantar, você vai escutar, você vai relembrar. Então é um corpo muito especial, é um corpo onde você vai conectar as suas atividades com a transcendência. Então esse é o corpo que você quer. Realmente, uma pessoa que se inicia, ela quer outro corpo. Ela não quer permanecer nesse corpo. Né? Então, o Prabhupada Siddhanta ele disse que a iniciação, no momento da iniciação, o Divya Jnana, ou seja, o conhecimento superior, ele penetra no seu coração. Ele dá exemplo assim como uns fuzileiros navais, né, que são os primeiros a chegar numa guerra e vão conquistando posições. Da mesma forma, o Divya Jnana, o conhecimento superior, ele começa a capturar posições. Né? Então, por exemplo, se você se inicia, pressupõe-se que você vai abrir o coração para que Krishna possa entrar através desse conhecimento, né, superior. Isso é iniciação. Então ele vai tirar a inveja, ele vai tirar o egoísmo, ele vai tirar os conceitos de avidya, esses conceitos que estão relacionados à ignorância, esses conceitos de falsa identificação. Então a iniciação é para isso. A iniciação é para você realmente dissolver o seu ego. Então, se você é iniciado, você tem que dissolver o ego. Ou seja, esse é o objetivo. Você tem que dissolver o ego, você tem que realmente estabelecer outro ego aí, que é o ego de servidão. Né? Então, a alma, ela realmente ela está conectada, né? Sendo influenciada, claro, pela mente, pelo ego, pela inteligência, que estão contaminadas. Né? Então, por isso a alma, ela não, apesar dela não fazer nada, né? Ela ser somente observadora, a alma é isso, ela está observando, né? Mas ela também está participando disso de uma maneira mais passiva, mas ela está participando também. Então, quando nós tomamos a iniciação, nós vamos atuar no plano da alma em conjunto com humanas, ou seja, com a mente, em conjunto com o Buddhi, com a inteligência, em conjunto com a Ahankara, o ego.
Então, realmente, aceitar a iniciação espiritual é uma decisão assim, muito sábia, né? E que nós também não devemos ter medo, devemos ter realmente consciência de que isso é muito importante. Então, a primeira coisa é entender que isso faz parte também do processo. Se você não se inicia, você não vai adiante, né? Apesar do Mahamantra ser muito poderoso, né? Você precisa, né, a iniciação, né? Guru Padashraya Diksha Guru Rasavana Sadharma Siksha Pricha Sadhu Marga Nugarmanam. Então você precisa, esse é o processo, né, que Chaitanya Mahaprabhu explicou a Sanatana Goswami. Você precisa tomar refúgio, né, Guru Padashraya, tomar refúgio num Guru, né? E aí Diksha. Então você toma refúgio num Guru, você aceita o Guru, né, no coração, e depois você tem Diksha, que é a iniciação. Então tem a iniciação Harinama e tem a iniciação no mantra, né, do Gopal Mantra, Kama Gayatri, principal. Esses são os mantras principais, né? Então é uma questão de realmente entender, né? Você precisa de siksha, ou seja, você precisa de instrução antes de tomar essa decisão importante, né? Então, você precisa entender realmente os conceitos, né, do Sambandha Gyana, ou seja, os conceitos relacionados a quem é você, qual a sua relação com Deus, qual a sua relação com o mundo material, qual a relação do mundo material com Deus, com Krishna, né? É importante entender isso. Se você não entende isso, não tem o porquê de se iniciar. Então tem que entender aonde você está, que você está no Devidam, se você está no mundo material, é regido por uma energia que se chama Maya Shakti, essa energia material. Então é realmente entender isso. Entender que através do Mahamantra, entender a importância do Mahamantra, é muito importante entender o tattva, né? Ou seja, entender essas verdades filosóficas. Entender que realmente, através do Mahamantra, você pode eliminar todos os seus anartas, eliminar todas essas capas indesejáveis, né, que nós temos dentro, né? Esses desejos desviados. Nós temos que eliminar tudo isso, né? Isso só vai acontecer com a iniciação. Então, entender isso e não ter medo, né? Não ter medo. É como, por exemplo, se você quer aprender a nadar, né, o que você tem que fazer, né? Bom, além de você ter um professor, né, você tem que pular na água. Esse é o ponto. Você tem que entrar na água. Se você não entra na água, você não vai aprender a nadar. Você não pode aprender na água vendo um vídeo no YouTube. Você vai aprender a nadar vendo um vídeo, não tem como. Você pode até ter uma instrução teórica como você vai nadar, mas você tem que entrar na água. Então a iniciação significa isso, que você vai entrar na água, né? Esse é o ponto. Entrar na água é muito importante. E realmente sem medo. Então é o momento que você decide, eu vou entrar na água. Porque qualificação, ninguém tem qualificação. Ou seja, claro que as escrituras elas vão dizer, né, que o discípulo ele tem que ter a qualificação para aceitar o mestre espiritual, ele tem que observar o mestre espiritual, né? O Haribhaktidas dá essa instrução de 2 anos, o discípulo tem que estar junto com o guru, observando o guru, e o guru também, por sua vez, ele observa, né, o comportamento do discípulo. A gente tem essas instruções, né, claro, mas realmente nos tempos modernos aqui a gente não tem toda essa facilidade, né, de morar no ashram do guru, de estar com ele. Isso é muito difícil, muito raramente um guru vai estar fixo, né, em um local somente, eles ficam viajando. E na realidade, o que nós temos que pensar? Que realmente eu preciso de um guru, porque se eu não tenho um guru, eu não vou ter Krishna. Então não adianta só cantar o santo nome se você não tem Krishna, né? Então, ter um guru significa que você tem uma pessoa que vai velar por você, uma pessoa que vai ser seu guardião, que vai indicar você a Krishna, né? Você tem como um pistolão, né, como se fala aqui. Tem uma pessoa que vai te dar um empurrãozinho, te dar uma ajuda, né? A gente sabe que isso é muito importante. Você pode ser muito qualificado, mas se você não tem ninguém que te indica, às vezes a sua qualificação não vai adiantar muito. Então a gente tem que ter essa concepção. A gente precisa de um guru, né? Uma pessoa que vai nos ajudar, que vai
nos mostrar realmente o que fazer, o que não fazer, né? O Guru é um especialista, né? Então, ele, como um especialista, ele sabe o que você precisa. E você precisa também estar disposto. Então, o que você precisa para se iniciar? Estar disposto a seguir as instruções do Guru, né? Porque se você se inicia e não segue as instruções do Guru, então, para que você se inicie, né? Então, se diz que é até uma ofensa ao santo nome você não seguir as instruções do mestre espiritual. Então, o mestre espiritual ele pode dar instruções, e às vezes essas instruções nem sempre são muito agradáveis, né? Porque não é que ele vai só passar a mão na nossa cabeça, não, ele pode dar instruções fortes, né? Como Krishna mesmo deu a Arjuna, né? Deu instruções fortes, por que você está lamentando, né? Você, enquanto fala palavras eruditas, você está lamentando por aquilo que não se deve lamentar, né? São instruções fortes, né? Que realmente a gente tem que entender que iniciação espiritual é algo forte na nossa vida. Mas é preciso dar espaço, né? Então, quando é isso? Quando você sente que realmente você quer realmente dar um passo além, né? Que você quer se comprometer. Então, iniciação significa que você se compromete, que você se torna um discípulo, discípula, né? E discípulo significa que você segue, que você vai ser disciplinado, né? Porque o nosso grande problema é que nós somos indisciplinados, ou seja, nós não queremos seguir nada, nós queremos seguir a nossa mente só. E se nós seguimos a nossa mente, vamos ficar sempre nesse plano da dualidade, da felicidade e infelicidade, né? Lamentação, enfim, você Shankalpa, Vikalpa, você aceita, você rejeita, mas na realidade a iniciação espiritual é algo além. É você realmente seguir, né? As instruções do Guru, as instruções dos Shastras, né? Isso é muito importante. E se você não faz isso, Krishna não vai ficar feliz com você. Então, quando você quando você pensa em se iniciar, você tem que entender que você vai ter que abandonar muitas coisas, né? E você vai ter que aceitar muitas coisas também, né? Anukulyasha Shankalpaha Pratikulyasha Varjana. Então, a iniciação espiritual é isso. Você aceita muitas coisas, você rejeita muitas coisas, assim você avança espiritualmente. Então, você pensou em se iniciar, pensou numa iniciação espiritual, pensa que vai ter que se privar de muitas coisas. Ou seja, que você vai ter que deixar muitas coisas, né? Porque, por exemplo, você não pode tomar iniciação espiritual e pensar que você pode se associar com qualquer pessoa. Não, isso vai mudar, né? Isso vai mudar. Por quê? Porque o comportamento de um Vaishnava é que ele evita a má associação, né? A Satsanga Tyaga e Vaishnava Acharya. Esse é o comportamento do Vaishnava. Ele vai evitar a má associação. Sem evitar a má associação, você não pode ser um discípulo iniciado, né? Inclusive, você vai ter que ter essa submissão ao Guru. E ser submisso é algo muito difícil para a gente. Ou seja, difícil porque a gente não tem muito treinamento para isso, né? A gente está sempre querendo fazer aquilo que a gente sente mais confortável, né? Mas isso sempre vai dar problema. Ou seja, se você faz aquilo que você quer, aquilo que você gosta, aquilo que mais lhe inspira, né? Você não se fortalece. Então, por exemplo, você tem que entender que desenvolver uma fortaleza interna, né? Dizer não, né, para a sua mente, negar a sua mente, controlar os sentidos, né? Isso é iniciação espiritual, esse compromisso que você tem, né? É realmente praticar, de você cantar o santo nome, de você realmente ter fé nisso. Então, o mais importante é Shraddha, essa fé, a fé que você tem no santo nome. Por você cantar o santo nome, você vai ser um discípulo. Se você começa a ser um discípulo por cantar o santo nome. Então tudo começa aí, naquilo que você vai receber, Harinama. Você recebe Harinama, e Harinama ele é um grande tesouro. É uma coisa muito especial, é para o seu coração. Harinama não é para o seu intelecto. Harinama não é para a sua mente. Harinama não é para os seus sentidos, nada disso. Harinama, ele é para tocar o seu coração. O seu coração, ele tem que se modificar na iniciação espiritual. É como se alguém fosse lá e tirasse algo, né? E dói. Então, isso é iniciação. Você realmente é como um transplante, né? Do título, transplante na alma. Aí. Ou seja, você vai mexer aí dentro, né? É uma cirurgia, né? Na alma. Né?
A gente pode pensar, fazer cirurgia no corpo é muito fácil, né? Você começa a mexer no corpo, né? Estica aqui, estica lá, né? Você fica mais jovem, enfim, aparentemente mais jovem, né? Mas na realidade o que você precisa mesmo é uma cirurgia na alma. E a cirurgia na alma é feita pelo guru. Ele é o cirurgião que vai mexer na sua alma, que vai aí, trocar, né? Fazer um transplante um transplante de coração. Tirar esse coração aí que está muito contaminado, cheio de desejos, e colocar um coração que quer servir Cristo. Então, se você tem um desejo de servir Cristo, se você tem um desejo, né, de realmente se render a Cristo, entregar a sua vida a Cristo, você está preparado para a iniciação. Se você tem um desejo de se sacrificar, né, de deixar o egoísmo de lado, de ser uma pessoa que realmente precisa, que sente a necessidade, né, de doar, né, porque o Bhakti é isso, você vai ter que doar, entregar, né? Então você está preparada para a iniciação. Se você realmente acredita que o Mahamantra pode ser incorporado na sua vida como algo que nunca vai sair, aconteça o que acontecer, você vai continuar cantando o Mahamantra Hare Krishna, você está preparada para a iniciação. Então, se você realmente acredita que pode seguir as instruções de um mestre espiritual genuíno, Diksha e Siksha, ou seja, que você pode realmente, se você acredita que Diksha é uma transformação, ou seja, que a iniciação espiritual é uma transformação na sua vida, então você está preparada para a iniciação. Guru Pramananda. Eu me chupo a